auge era ser bailarina de banda. Eu acho que toda gay queria ser uma bailarina de banda. E eu sonhava com aquilo. E não era pra mim, sabe? E aí, Ah, Recife, trabalhando no salão, tinha uma bailarina da Cacicó que foi também pra Recife, que é a Marcele. Inclusive, dançou com você na Mel com Terra. que bonita demais, Marcele Marcele. era Tá na Suíça, eu é, acho. Suíça, Suíça. Minha amiga demais, Hoje a gente não tem Marcele. tanta proximidade. Mas na época, a Marcele era minha mãe, eu chamava ela de mãe. Então a gente morou junto em Castanhal. E aí Marcele foi para Recife e Marcele falou: você vai vir. E aí a Marcele foi para Chapa Quente, só que a Chapa Quente não deu certo. Aí o que Uhum. acontece? Ela começou a fazer freela com outras bandas. Que na época, eu não sei se falava, se ainda fala essa palavra, mas falava, vamos fazer um gig com outras bandas, né? Isso, isso, É porque isso. agora você não fala freela, vai ficar, vamos fazer um gig ali com a banda. E ela começou a dançar em várias bandas, assim, fazer freelance, e ela dança muito, Marcele dança muito. Não sabe, não sei se Muito. ainda dança. E aí ela foi pra Capim com Mel. Isso. Aí quando foi na Capim com Mel, a Marcele falou assim: olha, tá com uma vaga de camareiro na Capim com Mel. Porque naquela época tinha camareiro, cuidava do balé, Sim, cuidava. E aí a sim. Capim tinha acabado Você é de. da época do Gabriel Diniz na Capim Comel e a Leidinha? Não, ó, eu sou da época da Leidinha e do Charles. Do Aí Charles, era certo? Leidinha Charles que cantavam. Mas eu sou Certo. daquela época que acabou de ser aquele DVD de Recife, passou um pouquinho, eu Sim. entrei. Que era Leidinha Charles, aí tinha de bailarino Serginho, Serginho, tinha demais. Marcele, Verusca, Dudu, e tinha uma outra menina que eu esqueci o nome, que era a que ficava com o peito pintado, que entrava com o peito pintado, Eu esqueci o nome dela também, mas não lembro dela. que dançou na Cavaleiros também. Isso, lembro E aí eu demais. sou dessa época. Aí eu fiquei ali naquela época do. Bem depois do DVD, ficaram só dois bailarinos, dois casais. Fiquei um tempinho assim na Capim, acho que um ano basicamente na Capim, e saí porque eu quis, assim. Eu saí porque eu peguei uma vibe que a Capim trabalhava muito. Então aquilo foi a salvação da minha vida em Recife. A Capim Comel foi a salvação da minha vida em Recife, assim, para não passar apertos. Porque Capim, nessa época, tocou muito lá no Jardins, que é uma boate que tinha em Boa Viagem. Era um dia da semana, não lembro se era quarta ou era quinta. Quinta, toda Toda quinta. quinta no Jardins, que de dia era um restaurante, à noite era uma balada. Então, toda quinta-feira eu Isso, estava lá com a Capim, né? E a Capim viajava muito no interior do Pernambuco. A Capim fazia nessa época, não fazia outros estados, fazia muito Pernambuco. Muito, muito Pernambuco. Então a gente fazia muito show, assim, muito show, muito, muito show. E foi uma fase muito gostosa, assim. Depois de um tempo eu reencontrei Leidinha nas redes sociais, sabe? Vi que a Capim voltou e tá, é muito legal. tá, E daí tá depois. numa fase muito boa, tá numa fase muito boa, Capim. Eu acho que eu já vou até jogar aqui. Eu acho que vale uma releitura aí, você com a Vanessa Rios, Ia ser que é a uma nova honra, ia cantora. ser uma honra, porque assim, faz parte da minha história, sabe? Assim, a Capim com Mel foi uma grande escola para mim. E aí as pessoas falam assim, Rick, porque não é do Nordeste, quer se apropriar de uma coisa. Não, Rick. Eu tenho uma história no forró. A Marcele, eu saí da Cap... Quando eu tava na Capim, a Marcele saiu antes de mim da Capim e foi para Rio de Ouro. E os planos eram me levar para Rio de Ouro, porque a gente não conseguia ficar longe um do outro. E lá na Rio de Ouro eu tava, tipo assim, no auge daquele segundo DVD. E aí a Marcele falou: não, a gente tá precisando de alguém aqui. Eu era muito desenrolada, assim, como camareira. E Sim. aí aconteceu de eu não ir para Rio, porque era em Custódia, tinha que ir pro Isso. interior, eu não queria ir pro interior, não queria viajar muito. E aí foi isso, assim. E Aí depois quando eu dancei com a Marcele na Mel com Terra, você estava onde? Você já tinha. Então, a Marcele falava muito. E, meu, quando a gente tava. Olha como as coisas são. O mundo é muito pequeno. Porque eu já conhecia a Rick Noda, assim, naquela época, os bailarinos eram muito famosos, né? Os bailarinos eram umas estrelas.
cada banda tinha sua estrela, né? Muito É, grande. E aí, Rick, quando eu tava na Capim com Mel,